Bom dia, nós somos a equipe 1, composta por mim, Naara, Matheus Andrade, Stephanie, Larissa, Matheus Manguete, Guilherme, e nós vamos apresentar nosso trabalho sobre a produção de etanol caseiro. O etanol é uma substância química de fórmula C2H6O, pertencente à função orgânica dos álcools. Comercialmente é conhecido como álcool etílico, sendo um líquido incolor, inflamável e, quando misturado em água, sendo éter etílico, propapona e clorofórmio. O etanol possui diversas aplicações industriais, como solvente e na produção de bebidas alcoólicas, embora sua principal forma de utilização seja como biocombustível. Algumas das características do álcool é que sua massa molar é de 46,068 gramas, o seu ponto de fusão está a menos 114,14 graus Celsius, o seu ponto de ebulição está a 78,24 graus Celsius e a sua densidade está a 0,7893 gramas. Característica do etanol. O etanol é um biocombustível renovável derivado de fontes naturais renováveis, como a cana-de-açúcar. Além de renovável, o etanol é até 80% menos de gases de efeito estufa do que a gasolina, contribuindo para a produção da poluição ambiental. Menor emissão de gases poluentes. O etanol emite menos gases poluentes em comparação com outros combustíveis, custos acessíveis. A produção nacional em grande escala torna o etanol um combustível acessível, gerando renovações de emprego. Derivado de recursos naturais renováveis, o etanol também gera empregos em todas as etapas na produção. Solubilidade e menor risco de contaminação. É solúvel em água, o que reduz os riscos de contaminação ambiental em comparação com a gasolina. O etanol de cana como menos poluente, segundo as pesquisas coordenadas pela Central Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o etanol proveniente de cana-de-açúcar é menos poluente. Como começou a produção de etanol no Brasil? Basicamente, a produção começou a partir da cana-de-açúcar por duas razões principais. A primeira foi amenizar as crises do setor açucareiro, E a segunda foi reduzir a dependência do petróleo importado. Em 1975, foi lançado o Programa Nacional do Álcool, que se chamava Proálcool, que era basicamente para reduzir a dependência nacional do petróleo importado. E como ocorreu o desenvolvimento de tudo isso? Mais ou menos ali no início do século XXI, o Brasil tinha um setor que chamava sucroalcooleiros. Esse setor era bem forte e bastante competitivo, devido aos esforços para garantir o mercado interno do etanol e também ganhar novos mercados de açúcar. A partir de 2003, esse setor ganhou um novo impulso e o etanol se popularizou com os veículos flex fuel. O etanol é mais sustentável e mais versátil do que a gasolina, sendo assim fundamental na transição energética, para um modelo de economia global de baixo carbono e também traz um menor impacto ambiental. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, Ele emite em média 80% menos de gases de efeito estufa do que a gasolina brasileira. O etanol pode ser usado como biocombustível, como fonte de energia elétrica ou também como matéria-prima para gerar subprodutos. Além do uso como combustível, para os carros e tal, o etanol também é aplicado em diversas indústrias, como a industrial, cosmética, alimentícia e também farmacêutica, assim para fabricação de produtos como detergentes, perfumes, bebidas, vacinas, entre outros produtos também. No Brasil, o etanol começou a ser utilizado no começo do século XX e teve um grande levante com a introdução dos veículos flex-fuel no mercado. Ele não tem o seu valor atrelado ao da gasolina, e sim a outros fatores, como o da renda que vai ter nas plantações de cana-de-açúcar. Oriundo de matrizes vegetais, o etanol é produzido basicamente por fermentação de açúcares. É um biocombustível que gera menos dióxido de carbono sendo comparado à gasolina, e isso é uma das suas grandes vantagens. O etanol não é um produto encontrado de forma pura na natureza. Para obtê-lo, é necessário extrair o álcool de outras substâncias. A forma mais simples e comum de obtê-lo é através de moléculas de açúcar, encontrado em vegetais como cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, trigo e mandioca. O processo que utiliza essas matérias-primas é chamado de fermentação. Porém, há mais duas maneiras de fazer álcool, que consistem em reações químicas controladas em laboratório.
A forma mais simples e antiga descoberta pela humanidade há milhares de anos antes de Cristo é a fermentação. Através dela é produzido o álcool, que é utilizado para diversos fins, inclusive como combustível. Essa técnica consiste em basicamente adicionar ao caldo de cana micro-organismos que quebram as moléculas da glicose, transformando elas em 2 moléculas de etanol e mais 2 moléculas de gás carbônico. Nas indústrias produtoras de etanol, a cana-de-açúcar passa por diversos processos, até se obter os álcools anidos e hidratados. Na primeira etapa do nosso projeto, escolhemos o caldo de cana como produto a ser fermentado. Durante o processo de fermentação, despejamos um pacote de 10 gramas de fermento biológico dentro do nosso caldo de cana e misturamos para garantir que o fermento inteiro atinja todo o líquido do caldo de cana. Fizemos um furo posteriormente na tampinha de uma garrafa para que garanta durante a fermentação a saída do gás carbônico. Assim queremos apenas a parte alcoólica da nossa fermentação, não a fermentação como um todo. Com o caldo de cana já fermentado, começamos a destilação do nosso álcool. Colocamos o caldo de cana já fermentado numa panela de pressão com as peças que garantem a pressão da panela já retiradas. Esquentamos esse caldo de cana com o controle a partir de um termômetro, chegando até 70 graus. Atingimos a meta de 70 graus justamente por causa que é o ponto onde o álcool começa a evaporar, mas ao mesmo tempo não atinge o momento onde a água começa a evaporar, que é o que não queremos, por causa que se caso a água evapore junto com o álcool, acaba estragando todo o nosso processo de garantia do álcool. Com o álcool começando a vaporizar, ele passa uma mangueira e posteriormente passa pela peça de condensação de vidro. Dentro dessa peça de condensação de vidro foi jogada uma corrente de água gelada justamente para condensar o vapor do álcool diretamente em líquido, onde é despejado posteriormente em uma vasilha de vidro para garantir e termos o nosso álcool já em mãos.